Gente, terminou agora há pouquinho uma reunião entre os secretários de Fazenda de todo o Brasil e o senador Fernando Bezerra. Ele, gente, Fernando Bezerra, ex-líder do governo, é quem vai produzir aí a peça final a ser votada pelos senadores, a peça que trata da criação de um teto, um limite, uma trava para a cobrança de ICMS nos estados sobre os combustíveis e a energia. Logo depois dessa reunião, o senador Fernando Bezerra falou com a imprensa e avisou, que a matéria muito provavelmente vai ter que voltar para a Câmara. O que isso significa? Significa que ele vai mexer no texto que foi aprovado pelos deputados. Juliana Lopes vem para cá. Arthur Lira, que estava com muita pressa de ver esse assunto esgotado, talvez não goste do que ouviu do Senado. Pois é, Dani, o Fernando Bezerra, ele fez quase que um apelo e também uma espécie de recado para os deputados, né? Pediu que eles avaliem as mudanças nesse texto que ele está discutindo com os representantes dos estados nessas primeiras reuniões. Mas afirmou, por outro lado, pensando aí na rapidez desse texto, que deve entregar um parecer, um relatório na semana que vem, que é o que a gente vai acompanhar. Essa foi a primeira reunião oficial entre o relator, então, do projeto no Senado com os secretários de Fazenda. Eles discutiram algumas preocupações desses representantes dos estados em relação a esse texto. A preocupação maior é em relação a perder receitas. Eles também falaram em um receio com a lei de responsabilidade fiscal, porque se perdem receita, eles continuam tendo que honrar com compromissos e isso poderia ser prejudicado. Eles também falaram sobre o uso da arrecadação do ICMS para alimentar um fundo de combate à pobreza, que também poderia ser prejudicado com esse projeto. E pediram que o senador possa discutir alguns pontos. Vão elaborar uma lista de preocupações com cerca de 6 a 8 pontos e isso deve ser oficializado até amanhã. Já há uma outra reunião prevista entre os secretários de Fazenda e o relator no Senado para a próxima quinta-feira, depois de um encontro dos secretários com o ministro André Mendonça. A gente lembra, nessa semana teremos uma espécie de audiência de conciliação para discutir um outro ponto, que é aquela alíquota fixa do ICMS, que acabou num cálculo que não agradou o governo, nem os parlamentares que discutiram essa lei aqui no Congresso Nacional. Os secretários, por sua vez, reforçaram aqueles dois pontos que eles podem conceder para conseguir negociar esse texto, que é prorrogar o congelamento do ICMS e também rever o cálculo dessa alíquota fixa, mas foi uma primeira reunião, agora esses pontos serão discutidos. Eu perguntei ao relator, Fernando Bezerra, sobre abatimento de dívidas públicas, né? Como vai ser essa compensação, se ele vai manter o texto como está, com abatimento de dívidas, ou se há uma possibilidade de compensar os estados com dinheiro, com recurso. E ele afirmou que vai aprofundar essa discussão, mas que já há uma preocupação em relação a alguns estados que não têm dívida para abater e esses teriam que ser beneficiados com recursos, mas isso vai ser discutido com a equipe econômica. A gente vai acompanhar, então, essa semana de muita discussão em torno desse projeto e as próximas reuniões aqui no Senado. É com você. Obrigada, Ju.